Qual o limite da autoridade do patrão com relação ao empregado? Quando o poder de vigilância e controle sobre o funcionário é considerado crime passível de processo? Um funcionário pode ser submetido a revistas a cada final de turno? Para fazer respeitar esse direito básico do cidadão, que é o direito à intimidade, o Ministério Público do Trabalho está desencadeando uma campanha e é exatamente sobre este trabalho que vamos falar com a Procuradora do Trabalho, Márcia Medeiros de Farias, do Ministério Público do Trabalho. Então, com relação a esta prática, é comum encontrar isso em estabelecimentos comerciais ainda? Falando especificamente aqui em Rio Grande do Sul, Procuradora, é muito comum essa prática? Muito bom dia e muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E, na verdade, é bastante comum ainda. Nós ainda temos estabelecimentos que fazem revistas dos mais variados tipos, tanto na entrada quanto na saída, principalmente na saída do trabalhador. Revistas não só em bolsas, em objetos pessoais, mas revistas que ainda chegam a despir o trabalhador. Revistas que fazem com que o trabalhador levante a blusa ou baixe a calça para que sejam revistados na hora de saída do trabalho. Infelizmente, é bastante comum. Ou seja, ter que tirar a roupa que está vestindo para antes de sair do local de trabalho. Na verdade, alguns tiram a roupa, alguns levantam a roupa, ficam só com a roupa íntima. Das mais diversas formas de denúncia nós recebemos no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Qual é o volume, se fôssemos falar em números, se é possível chegar a um volume de números com relação a essas denúncias? Na verdade, o que nós temos conhecimento de toda a lida que a gente tem na questão das relações trabalhistas, o número é bastante inferior, é alto, mas é bastante inferior aos acontecimentos. Por quê? Porque nós ainda temos um problema do desconhecimento do trabalhador, de que ele não tem que se submeter a isso, e o desconhecimento do empregador em fazer. Então, os números são relativamente altos, mas em relação ao total do que acontece, ainda são muito baixos, são muito pequenos. Bom, com relação ao que pode e ao que não pode, por exemplo, na hora que um trabalhador está saindo do seu estabelecimento, em caso de mulheres, por exemplo, bolsas, podem ser revistadas ou não? Não. O entendimento do Ministério Público do Trabalho é que o trabalhador, a pessoa, o cidadão, quando passa a ser trabalhador, ele não perde absolutamente nenhum dos direitos previstos pela Constituição. E entre esses direitos, como tu falaste, está o direito à intimidade. Isso significa que não pode ser revistado nenhuma parte do corpo, não pode ser objeto de visualização, porque muitas vezes as empresas alegam que mas nós não tocamos nos empregados, nós só pedimos que eles levantem a blusa ou baixem a calça. Nada que exponha o trabalhador e nem seus objetos pessoais. Ou seja, no caso da mulher, como tu perguntaste a bolsa. Não pode ser revistado. Se quer abrir para que outra pessoa olhe. Se quer abrir. Por quê? Porque faz parte da intimidade do trabalhador. Correto. Por que o empregador faz isso ou manda fazer isso? Porque ele está tentando proteger o seu patrimônio de um possível furto que seria praticado pelo trabalhador. Mas nós temos que entender nesse mesmo caminho que também ocorrem furtos do balcão para o lado de fora e ninguém submete consumidores a essa revista. Correto. O que o empregador tem que fazer é ter outras formas de proteger o seu patrimônio que não invadam o bem maior, que é a dignidade do trabalhador, nesse caso que se pode verificar por meio da intimidade. Bom, com relação então ao que o trabalhador, ao se sentir lesado, por exemplo, deve fazer, como ele deve proceder neste momento, por exemplo, se ele se sentir agredido moralmente também? O trabalhador tem, em primeiro lugar, que tomar ciência de que isso é um direito dele, que isso não pode ser feito, e no momento que estiver sendo feito, ele pode se dirigir ao seu sindicato, ele pode ir ao Ministério do Trabalho, ou ele pode ir ao Ministério Público do Trabalho. É só digitar o Ministério Público do Trabalho em qualquer site de busca e entrar que existe uma página para fazer denúncias. Ele pode fazer essa denúncia de uma forma anônima que serão tomadas as providências cabíveis. Bom, as ações a partir do julgamento seriam multas? Como é que é feito esse procedimento de acordo entre as partes? No caso de uma denúncia de um empregado contra o seu patrão, por exemplo? O Ministério Público do Trabalho, no momento que recebe uma denúncia, instaura um inquérito civil por meio do qual faz as investigações para verificar como e o que está ocorrendo e a partir dali chama a empresa para fazer um acordo, um termo de ajustamento de conduta no qual são previstas ações de fazer e de não fazer, não mais submeter seus trabalhadores a revistas, fazer campanhas para esclarecimentos e previsão de multas para o caso de não cumprimento. No caso, voltando um pouquinho no caso das mulheres, bom, você já falou que abrir a bolsa também não é possível, nem sequer quando um funcionário ou um designado do proprietário de um estabelecimento não pode nem encostar no bem da mulher, na bolsa, por exemplo, apalpar a bolsa para ver se tem algum material pesado ou algum produto da loja. Em primeiro lugar, tanto faz ser uma mulher ou ser um homem.
dá no mesmo. O homem também, às vezes, tem uma mochila, né? Correto. Então, tanto faz, não há distinção nenhuma. E não é possível nem tocar, nem fazer. O que o empregador pode fazer é deixar um local separado antes do trabalho, com uma chave, um armário, onde o trabalhador deixe seus pertences pessoais, deixe quando entra, coloca o uniforme, trabalha, quando volta, sai. Se ele precisa proteger o patrimônio dele. Mas jamais fazer uma revista nos pertences do trabalhador ou no próprio trabalhador. Seja qual for o grau dessa revista. Seja qual for o grau. No caso do funcionário se rebelar, por exemplo, não aceitar essa revista e for demitido. Ele tem 2 passos a tomar. Um individual, para ser ressarcido individualmente do dano que ele sofreu, e outro, fazer essa denúncia nos órgãos públicos que eu fiz referência e nos sindicatos, para que esse procedimento da empresa cesse em relação a todos, não somente em relação a ele. Bom, e aí nós temos a questão que você falou da falta de informação, né? Do limite do patrão com relação ao empregado, enfim. E aí aí vem a campanha do Ministério Público do Trabalho, para tentar, justamente esse é o objetivo, tentar informar a sociedade sobre este problema? Exatamente, porque nós temos um histórico no qual o empregador ainda se acha revestido de uma série de poderes, os quais ele não tem, principalmente a partir da Constituição de 88, que prevê como a dignidade do trabalhador como o eixo maior a ser respeitado, e os trabalhadores, por sua vez, também se acham na obrigação de se submeterem, com muito medo e muitas vezes com razão de serem despedidos, como tu falaste. Então, o porquê das campanhas? Esclarecer as pessoas, esclarecer os trabalhadores de que isso não é uma prática legal e de que eles têm a quem recorrer no caso de se sentirem lesados. É exatamente esse o objetivo dessa campanha. Bom, quais são os ramos, poderíamos dizer, quais são as áreas, as empresas que mais são comuns, pegando como base aquele volume que a gente tentou falar no início ali? Comércio é muito comum essa prática? Existe um segmento de maior incidência? Olha, na verdade, nós não podemos dizer que existe um segmento onde não ocorra. Ocorre em quase todos os segmentos por motivos diferentes. Em segmentos, por exemplo, que tratam com mercadorias maiores, que teoricamente não poderiam ser levadas por alguém, esses segmentos controlam a entrada e saída por algum objeto interno da empresa, algum documento, alguma coisa. Empresas que lidam com uma série de documentos, como supermercados, como lojas de objetos pequenos, pela possibilidade de guardar no bolso ou guardar na bolsa. Então, isso infelizmente, é difundido em todos os tipos de empresa, e por isso que é necessário um esclarecimento geral e não um esclarecimento dirigido a nenhum ramo de atividades, porque todos os ramos de atividades são objeto de denúncias do Ministério Público. Pois bem, nós falamos aqui no lado do funcionário, do empregado que muitas vezes é agredido moralmente quando tem que levantar uma blusa ou até mesmo abaixar uma calça ou abrir a bolsa ou mochila no caso de homens ou mulheres. Mas no lado do empregador, por exemplo, como é que ele pode proteger o patrimônio dele também? Por exemplo, instalação de câmeras não fere a intimidade como nesses casos, por exemplo, procurador? Depende do local onde essas câmeras são instaladas. Elas podem ser instaladas de forma que não fixem diretamente no trabalhador, porque muitas vezes isso esconde uma prática de controle do trabalhador, se ele está realmente trabalhando quanto e como eu quero, naquela velocidade que eu quero, e às vezes é uma forma de assediar o trabalhador no sentido dele trabalhar mais rápido, com menos movimentos. Mas as câmeras gerais que se dirigem a todo o estabelecimento de trabalho podem. Não pode câmera em banheiro, que são denúncias que nós recebemos, em vestiários nós recebemos, ou dirigida especificamente para um ou outro trabalhador para fazer esse tipo de controle. Ou seja, tem que ter um cuidado também na hora de instalar as câmeras com relação ao local da empresa. Com relação à intimidade, porque a intimidade está sempre entra nessa mesma questão. Entra na mesma questão de invasão de privacidade. Invasão de privacidade. E como é que o Ministério Público do Trabalho está desenvolvendo essas campanhas? Está chegando até os lojistas, aos empresários e mostrando que isso é proibido por lei para evitar que se chegue um processo, por exemplo, aos órgãos competentes? Esse trabalho preventivo nós fazemos por meio de esclarecimentos em campanhas, em participação de programas como o teu, no sentido de que as pessoas tenham conhecimento do que é ou não é permitido. Por isso, se nós verificarmos, essa campanha é bem detalhada, o cartaz tem toda uma explicação do que pode, o que não pode e o que fazer nesse caso. As campanhas fazem exatamente esse papel preventivo. Não fique calado, né? Exatamente. Não fique calado no sentido de duas coisas, porque não é preciso ficar calado, sofrer aquela humilhação achando que está certo. E no segundo ponto, existem instituições como o Ministério Público do Trabalho que têm por dever exatamente esse tipo de atuação, para que a empresa não mais faça esse tipo de revista. Nós falamos de uma questão que é muitas vezes o medo que a pessoa tem de perder o seu próprio emprego, precisa muitas vezes dessa renda para sustentar a família, enfim, para pagar seus estudos, mais diversas ordens, mas outra pessoa pode denunciar?
Pode. E esse tipo de... terceiro, por exemplo, que não seja Pode. principalmente funcionário da mesma empresa. Pode, a denúncia pode ser feita por meio do site sem ser identificada a pessoa. Por que torna mais cruel a revista em trabalhadores e por que ela ocorre e não ocorre em consumidores? Porque o trabalhador tem sempre esse medo. E é um medo real, porque hoje em dia as relações de trabalho, os empregos, vamos dizer assim, são em número cada vez mais reduzidos e um número de trabalhadores muito grande. Então é muito razoável que o trabalhador tenha medo, prefira se sujeitar essa humilhação do que perder o emprego. E por essa mesma razão não são revistados consumidores. Porque se eu for, por exemplo, a um supermercado e for revistada, eu não vou mais comprar naquele supermercado. Além de fazer uma denúncia e abrir um processo, eu vou num outro supermercado. E o trabalhador não tem essa opção. O trabalhador depende daquele trabalho, na maioria das vezes, para poder se sustentar e sustentar sua família. Claro, exatamente. Bom, só para a gente complementar, fica as informações, então, para quem quiser mais, e a denúncia pode ser feita. O site é o prt4.mpt.gov.br. Denúncias podem ser feitas por este site, bem como as informações também estão contidas lá, correto? Todas as informações necessárias para fazer a denúncia. Tá certo, então. Márcia Medeiros de Farias, procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. Volte sempre, um bom dia e um bom trabalho. Bom dia, igualmente. Tá certo.